Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós vamos dar sequência no nosso livro, na página 49. Nós vamos começar a falar sobre a atmosfera, tá? E o que seria a atmosfera? Nós já vimos um pouquinho sobre ela quando falávamos sobre astronomia, né? O nosso livro, o C1, ele iniciou falando de astronomia. Então, a primeira coisa que ele fala ali em cima, a atmosfera é a camada mais externa da Terra, composta de diferentes gases. Ela é essencial para a vida como a conhecemos, né? Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a composição da atmosfera. A atmosfera, como já foi citado, é composta de diversos gases, como o oxigênio, o nitrogênio, o argônio, o gás carbônico e o vapor de água, tá? A essa mistura de gases da atmosfera damos o nome de ar. No início da formação da Terra, a atmosfera não existia. Ela foi sendo formada ao longo de milhões de anos e sua composição era diferente da atual. Ela foi se modificando principalmente após o surgimento dos seres vivos fotossintetizantes, o que levou a um aumento gradual da concentração de gás oxigênio no planeta e favoreceu o surgimento dos seres vivos que dependem desse gás para sobreviver, né? Nós, seres humanos, os animais também, eles necessitam de oxigênio para poder sobreviver. Sem ele, a nossa vida seria inexistente, né? Não conseguiremos viver. Veja o gráfico a seguir que mostra a composição atual de gases da atmosfera. Então, olha aqui, vamos prestar atenção neste gráfico. Toda a parte azul, eu tenho o nitrogênio. Ele é composto de 78%, a nossa atmosfera. Depois, nós vamos ter em amarelo, que é a segunda maior parte visível aqui, 21%. Em vermelho, gás carbônico, 0,035%. Em verde, o argônio, 0,9%. E outros gases, né? Mistura de outros gases aí, 0,065%. O gás oxigênio é necessário para a sobrevivência de muitas espécies de seres vivos. Além disso, ele é importante para o processo de combustão, no qual atua como comburente na queima de materiais combustíveis como a madeira e a gasolina. Eu vou grifar aqui no meu livro, tá? Vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês grifem em casa também, beleza? Então, meninos, eu vou pedir que vocês deixem o livro assim, combinado? Então, só mais uma vez aqui, para poder marcar no livro de vocês. Agora, vamos continuar na página 50, falando sobre o gás carbônico. O gás carbônico é fundamental para o processo de fotossíntese, por meio do qual as plantas e alguns outros seres vivos produzem o próprio alimento. Nesse processo é produzido também gás oxigênio que é liberado no ambiente. Às vezes, todas as vezes que nós respiramos, nós puxamos oxigênio e expelimos gás carbônico, tá? É uma troca gasosa que acontece nos nossos pulmões. E ele também ocorre, né? Ele ajuda, é fundamental para o processo da fotossíntese. Agora, continuando no gás nitrogênio. É o gás encontrado em maior quantidade na atmosfera. Nós vimos aqui que ele está em azul no nosso gráfico, na página anterior. Alguns micro-organismos presentes no solo transformam esse gás em composto que pode ser utilizados como nutrientes para as plantas. Então, as plantas elas vão utilizar esse gás para poder se reproduzirem, para poder também crescerem. O argônio é um gás sem cheiro, cor ou sabor, utilizado na fabricação de lâmpadas incandescentes. Outro componente importante da atmosfera é o vapor de água, ou seja, a água em estado gasoso. O vapor de água está relacionado à umidade do ar, um importante fator climático.
A atmosfera, como eu disse, ela é essencial para a nossa vida, não só por apresentar compostos essenciais a processos biológicos, como o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás nitrogênio, mas também por proteger a superfície terrestre de parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então vamos pensar que aqui eu tenho o planeta Terra, né? E ela vai estar aqui em volta. Ela funcionaria como um cobertor em volta do nosso planeta. Então, ela vai ajudar a proteger o planeta contra a emissão dos raios emitidos pelo Sol. Essa radiação pode causar diversos danos aos seres vivos. Existe uma camada na atmosfera que contém o gás ozônio, o qual absorve parte dessa radiação nociva. Apesar de a atmosfera bloquear grande parte da radiação ultravioleta do Sol, ainda é necessário se proteger das queimaduras e outros danos que podem ser causados pela luz solar. Acredito que vocês já tenham ouvido falar de um buraco na camada de ozônio. Então, quando eu tenho lá na atmosfera uma camada de gases e eu tenho ali um buraquinho nessa camada, a minha quantidade de emissão de raio solar ela vai aumentar e ela vai passar facilmente para o nosso planeta. Então, teremos aí um aumento das temperaturas, né? Aumento da emissão de luz solar e isso pode causar até queimaduras na nossa pele. Agora aqui, olha, na 50, o quadro roxo, tem assim, você sabia? Outra função importante da atmosfera é participar do efeito estufa, possibilitando a manutenção de uma temperatura adequada pela existência de água no estado líquido e vida no planeta. Isso ocorre porque em alguns gases da atmosfera, incluindo o gás carbônico, retém parte da energia refletida pela superfície terrestre. Atualmente, o efeito estufa está intensificado em razão da emissão de gases poluentes. O acúmulo desses gases faz com que mais energia fique retida, dando origem ao aquecimento global. Então, novamente, eu vou pedir vocês para grifarem e eu vou mostrar novamente as partes que devem ser grifadas. Então, agora nós vamos grifar essas 4 partes aí na página 50. E vamos falar um pouquinho agora das camadas da atmosfera. Assim como a estrutura interna da Terra, a atmosfera também é dividida em camadas. Cada camada apresenta uma característica e está localizada a certa altitude. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de gases, ou seja, o ar é mais rarefeito. Veja a seguir as camadas que compõem a atmosfera. O que é a latitude, né? É a distância vertical em relação ao nível do mar. Então, se eu tenho uma camada aqui, eu vou ter outra camada aqui, a outra camada mais acima, a outra mais acima, tá? Aí, olha, eles me dão aqui as camadas. Então, a nossa primeira camada é qual? A troposfera. E ela está a 10 quilômetros de altura. Depois eu vou ter a 20 quilômetros, a 30 eu encontro a estratosfera. Nesta parte nós vamos ter os aviões, tá? Na troposfera nós vamos ter as nuvens e o monte mais alto, que é conhecido como Monte Everest. Ele não passa da troposfera, beleza? Acima de 50 quilômetros, nós vamos ter aqui a mesosfera, onde nós temos a formação de meteoros. Acima de 80 quilômetros, teremos a termosfera e a 700 quilômetros, a exosfera, onde nós temos o tráfego de satélites, tá bom? Aí, continuando, ele vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas camadas. A troposfera é a camada mais próxima da Terra e atinge até cerca de 14,5 quilômetros de altitude. Concentra a maior parte dos gases. Os efeitos climáticos ocorrem em sua grande maioria nessa camada. É nela que voam os aviões e onde estão as montanhas mais altas. A mesosfera é a camada acima da estratosfera,
que atinge cerca de 80 quilômetros de altitude. É nessa camada que ocorre a queima dos meteoros que atinge a atmosfera terrestre em alta velocidade. Nessa camada, a temperatura diminui com a altitude e o ar é bastante rarefeito. A termosfera é a camada acima da mesosfera, que atinge cerca de 700 quilômetros de altitude. Nela ocorrem as auroras, fenômenos luminosos que ocorrem no céu de regiões polares. Apresenta temperaturas elevadas que aumentam com a altitude. Nessa camada e na exosfera orbitam os satélites artificiais. A exosfera é a camada acima da termosfera, que atinge cerca de 10.000 quilômetros de altitude, ocorrendo ao limite da atmosfera com o espaço interplanetário. Ocupando parte da mesosfera e da termosfera encontra-se a ionosfera, uma região da atmosfera que reflete as ondas de rádio, permitindo o uso desse tipo de comunicação. Também vou grifar aqui as partes mais importantes e mostro para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Na próxima semana, nós já vamos ter exercício de ciências. Então, eu vou marcar as páginas que vocês vão estudar, igual nós fizemos em sala, as matérias, e nós vamos fazer esse exercício, combinado? Então, agora eu vou mostrar aqui as partes mais importantes e eu continuo depois explicando as outras coisas que nós devemos fazer. Então, meninos, nós vamos grifar essa parte e depois esta parte aqui. Nós não vamos fazer o entra em ação. Por quê? Nele, os materiais necessários são massa de modelar e papel celofane. E como nós estamos em isolamento social, não vai ser possível comprar estes materiais. Se alguém tiver em casa, por exemplo, de 50 alunos, 1, 2, 3 vão ter. Então, não é justo eu cobrar de todos, tá? Então, a gente vai deixar essa atividade prática e nós vamos partir para a parada obrigatória, tá? Eu vou anotar no quadro as atividades da parada obrigatória, né? As páginas, e vou aproveitar e passar a matéria do exercício de vocês também. Então, meninos, nós vamos fazer a parada obrigatória, páginas 53 e 54, números 18 ao 23, e aqui é o nosso exercício de ciências, tá? Vai acontecer no dia 12 de maio, as páginas 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, tudo que foi grifado. E o valor deste exercício vai ser 6 pontos, tá bom? Eu espero que vocês estudem bastante e tirem uma nota maravilhosa. Você já pensou por que temos que usar tanta roupa no inverno? No inverno, eu sinto muito frio e eu chego até a tremer. Por causa disso, eu uso muitas camadas de roupa. Você pode me ver usando camisa sobre camisa, sobre camisa, sobre camisa, sobre jaqueta. Então, a principal razão para usar tantas camadas é proteger o nosso corpo. E o mesmo acontece caso você esteja no meu habitat, o deserto. Assim você se protege do sol intenso e da radiação do sol. A Terra é igual a gente nesse sentido. Ela tem várias camadas, mas não são camadas de roupa, são camadas de ar. Elas protegem o nosso planeta, filtrando os raios ultravioletas e mantendo o equilíbrio térmico, e protegendo contra o impacto de meteoros. Como você pode ver, existem muitas camadas. Elas são conhecidas como camadas da atmosfera. Cada uma tem um nome específico e uma função. Elas têm uns nomes bem estranhos. Para descobrirmos o que cada uma faz, precisamos pegar o nosso foguete. A primeira camada é a troposfera, e ela está cheia de oxigênio.
o que achamos no ar em que respiramos. Sem o oxigênio, nós não podemos viver, e é por isso que não podemos viver nos outros planetas do Sistema Solar, já que não existe oxigênio suficiente ou ele está misturado a outros gases. É na troposfera que acontecem as chuvas e os relâmpagos. Os aviões também voam nessa camada. A camada acima da troposfera é a estratosfera. Encontramos aqui a camada de ozônio, muito importante porque nos protege da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Sem essa camada, nós teríamos mais câncer de pele. O processo de fotossíntese das plantas seria afetado. Muitas mutações genéticas nos animais e nos seres humanos seriam causadas. A terceira camada é a mesosfera. Muito frio aqui, hein? Essa camada nos protege dos meteoros. Se houver algum meteoro em nossa direção, quando ele chega a essa camada, ele explode. A quarta camada é a termosfera, que tem uma camada dentro chamada ionosfera. Nós a usamos na comunicação. Através dela, conseguimos o sinal da televisão e do rádio. A voz que ouvimos no rádio primeiro sai da estação de rádio e vai até essa camada, até chegar à nossa localização. Essa camada é muito quente. A exosfera é onde ficam os satélites.